Pode começar, pessoal? Tá. Tá dando para ouvir. Então, já vou fazer a abertura, tá bem? Daiane, você está muito bonita hoje. Obrigada. Mais ainda. E é exatamente com a beleza de Daiane e com o conhecimento e a disponibilidade fantástica de Josailson Ramos que nós iniciamos um semestre de estudos. Mais uma vez, o GISP se reúne para compartilhar conhecimentos em fisiologia vegetal aplicada à agricultura. É nossa missão desmistificar os conhecimentos da fisiologia, a ciência, para que o produtor utilize essa área do saber como mais uma ferramenta para aprimorar os seus manejos. E isso se torna ainda mais importante quando temos esse compartilhamento partindo de quem está no dia a dia, no campo, e conversando com o produtor para ajudá-lo a produzir mais e melhor. E por isso temos a imensa satisfação de ter hoje, no primeiro encontro do ano de 2026, o engenheiro agrônomo e consultor em mangicultura, Josailson Ramos, que vai discorrer sobre o tema Impactos do estresse térmico na formação do embrião e ocorrência de frutos partenocárpicos na cultura da mangueira. Então, a manga, como todos sabem, é um produto da pauta de exportação aqui do Vale do São Francisco e também do Brasil. E esse tema, diante de toda essa situação que vimos enfrentando em relação a questões ambientais, torna-se ainda mais importante. Então, Josailson, por tudo isso, a gente agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade hoje, e também da moderadora Daiane Pessoa. Boa noite, silencio meu microfone e passo a palavra para a Daiane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daiane Loise, sou assistente técnico de pesquisa do GISP. E para quem não conhece, o GISP é um grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, fundado em 2020. Quinzenalmente, a gente se reúne para debater temas importantes e todos os nossos encontros eles são disponibilizados no Instagram. Também estamos, ou no YouTube, perdão. Também estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, e também temos a nossa biblioteca virtual, com documentos, artigos voltados aos nossos encontros. Como a professora já falou, né, hoje a gente vai aprender com um tema muito importante, que é o impacto do estresse térmico na formação do embrião e ocorrência de frutos partenocárpicos na cultura da manga. Ele que é engenheiro agrônomo e consultor da cultura da manga. E é importante ressaltar que hoje a nossa dinâmica de contribuições e perguntas, elas podem ser feitas no meio da apresentação. Boa noite. Pode começar, José. Boa noite, me chamo Josailson Ramos, sou consultor na cultura da mangicultura no Vale do São Francisco e regiões adjacentes. Quero agradecer ao Grupo GISP, a Daiane, no qual fez contato comigo, para que a gente pudesse discorrer um pouco do assunto e falar sobre as consequências causadas pelos impactos dos estresses térmico na cultura da manga e as causas que esse estresse causa na cultura e causando grande prejuízo na produção, né? Então, esse é um tema bastante discutido no Vale do São Francisco, porque no segundo semestre, onde a gente faz todo o processo de manejo produtivo da cultura, e a gente tem períodos bastante complexos, com altas temperaturas, e com isso tem impactado muito o desenvolvimento do embrião e, consequentemente, a formação de semente para o desenvolvimento do fruto da manga. Então, com isso, a gente vai decorrer um pouquinho o assunto, ouvir os colegas, pessoas, debate, para entender melhor como a gente minimizar ou até ter um percentual maior desse problema que vem, vamos dizer assim, tirando a paciência dos produtores, e com isso eu vou decorrer um pouco de como a gente pode conseguir evitar essa ocorrência
de frutos patenocar. Aqui eu trouxe uma imagem da fruta da palme, e o objetivo de todo produtor é ter uma fruta assim, ó, de qualidade, sadia, com boa firmeza, com bom calibre, e vamos dissertar um pouco da problemática encontrada no campo. Uma das principais, para começar aqui o debate, eu coloquei essa pergunta para que os participantes entendessem o que causa patenocarpia na cultura da manga. A gente, no campo, ouve com os colegas muitos debates, uns falam nutrição, outros falam temperatura, e, na verdade, a gente já sabe a causa. Agora, a gente tem que partir para a solução. E um dos grandes problemas hoje, na mangicultura, no geral aqui no Vale, é consequência de altas temperaturas. E isso não vai mudar de hoje em diante. A tendência é que daqui a 2030 a gente aumente mais 1,5 grau de temperatura. Então, não adianta a gente, nesse momento de altas temperaturas, achar que isso vai mudar. Vai mudar alguns meses e outros não. E aqui no Vale do São Francisco, como todos sabem, na nossa região do Nordeste, a gente produz manga o ano todo. E com isso a gente vai ter épocas com clima mais favorável e épocas com clima quente, crítico, e a gente tem que se haver de manejo que venha integrar a melhoria e evitar o fruto patenocar. E a principal causa hoje para patenocarpia na cultura da mangueira é a altas temperaturas. Então, a gente vai conviver com isso o resto dos anos seguintes. Só para vocês entenderem, eu passei uns 2 anos, até com o colega Adevaldo, que concluiu ou está concluindo agronomia, a gente fazendo medições em campo da temperatura. E o que foi que eu fiz? Eu medi a temperatura tanto na folha quanto no solo, para entender, porque não é só a temperatura que a planta recebe sobre a irradiação solar, mas também o vapor do solo. Joséilson, como evitar essa temperatura? Hoje a gente tem ferramentas suficientes para a gente minimizar. Primeiro processo é a gente não deixar nossos solos totalmente desprotegidos. Quando eu comecei a trabalhar com a mangueira em 2009, o que é que a gente se ouvia? A aprendizagem naquela época, para o momento de indução, seria pegar na folha e entender aquele estresse abusivo, vamos dizer assim, um abusivo em alto, vamos dizer assim, potencial, que você pegava a folha, você ouvia aquela crocância. E hoje não é mais assim, porque as temperaturas mudaram. E a Palmer, que é uma variedade que chegou aqui no Vale, que tem uma boa floração, que chegou aqui na nossa região, que tem uma boa floração, um bom calibre, ela tem uma dificuldade enorme na formação do seu embrião. E isso eu consegui mensurar em campo, que temperaturas acima de 28 graus, ela já começa a decorrer de grande problema patenocar. Como resolver isso se a gente não tem mais temperaturas a menos de que 28 graus para se produzir fruta no primeiro semestre? Primeiro, devemos fazer um bom manejo.
um bom manejo aonde você não aumente esse etileno na planta, na fase de maturação, para que a planta não acelere o seu metabolismo de senescência ao extremo. E um dos principais pontos é você fazer um manejo de irrigação aonde você dê condição à planta para que ela não sofra um estresse, vamos dizer assim, abusivo. O que é que eu quero dizer esse estresse? Muitas das vezes, a planta, após sua aplicação de PBZ, que é o paclobutazol, o inibidor de síntese de giberelina, que é onde há o travamento do ponteiro e, consequentemente, vai se fazendo um processo de formação de reserva, que são os carboidratos, alguns elementos que não consegue fazer ali com a folha jovem, você vai fazendo essa suplementação. E essa suplementação tem que ter um equilíbrio tanto hormonal na planta, para que você, na hora que chegue o momento de indução, você consiga ter uma boa floração, e essa floração você consiga ter uma boa formação de embrião, que será o quê? A semente e provavelmente o desenvolvimento do fruto. Pode passar a outra página. Como eu tinha mencionado em algumas palavras, vocês podem verem qual é as principais causas. Primeiro, temperatura, que a gente não vai conseguir mudar. E segundo, o manejo de irrigação, o equilíbrio de irrigação da cultura. Alguns produtores entendem que a planta tem que sofrer alto estresse para ela florar. E esse estresse elevado, quando você volta à irrigação, ao equilíbrio, à capacidade de campo, você, na variedade Palm, você não consegue trazer a ela a condição ambiente que ela consiga desenvolver a semente. Por quê? Uma vez que você dá um estresse na planta, ela tem uma alta produção de etileno. Nessa alta produção de etileno, onde gera o estresse, ela fica com o seu metabolismo vegetativo neutralizado, porque diminui a quantidade de seiva no ponteiro, para que ela movimente para a brotação, e mais a aplicação do PBZ, que inibe a síntese de giberelina, e aí a planta começa a entrar na fase de processo de etileno. Com isso, após o seu manejo, que entra as indução, normalmente você vai ter uma floração bonita, que nem essa da terceira foto, partindo da esquerda para a direita. Só que se você observar, não sei se dá para vocês lerem aí, essa panícula, ela apresenta um sinal de desidratação. Isso significa que sua planta não está na capacidade de campo. Se a gente voltar mais um pouquinho, aí onde eu fiz essa medição com esse aparelho, veja a temperatura que está na folha. Isso é por média de 11 horas da manhã, 11h30. Então, assim, a gente já está com um alto teor de temperatura na folha. Veja a quantidade de coloração na folha que a gente perdeu. A clorofila. Veja a degradação. Então, tudo isso são fatores que interferem lá no desenvolvimento do embrião. Então, para que tenha uma planta saudável, você precisa ter um nível de clorofila bem escuro, para que você não perca a reserva, tentar inibir a planta, diminuir essa sensação térmica que vocês estão vendo aí no aparelho, conseguindo uma boa floração, consequentemente, você vai ter uma boa formação do embrião
e depois formando sua semente e, consequentemente, o fruto. Mas se a gente partir do princípio, da forma que está aí, com um manejo inadequado, aí você sofre uma degradação de clorofila. Consequentemente, você não vai ter um número de reserva suficiente, porque se a planta não está absorvendo água suficiente para manter as suas folhas em uma coloração de clorofila adequada, consequentemente, ela não vai ter um bom acúmulo de reserva. Ela vai florar, porque ela é uma variedade de fácil floração. Mas, consequentemente, você vai ter floração ruim, panícula branca, consequentemente, você perdeu ali, principalmente, os elementos que faz com que a planta tenha um bom pegamento. Boro é responsável pela produção de açúcares, né, e formação do tubo polímico. O ferro é responsável pela pigmentação. Clorofila, o magnésio provavelmente deve estar baixo. Então, todos esses elementos, eles são essenciais para que você tenha uma boa panícula e, consequentemente, uma boa frutificação sem haver essa questão patenocárpica. Então, assim, Joséilson, é só temperatura? Joséilson, é só irrigação? Não. Parte do princípio. Primeiro, temperatura, é você adequar o manejo da cultura de acordo com a irradiação solar, de acordo com a evapotranspiração da temperatura dia, aumentar o número da sua irrigação, acompanhar essa irrigação, acompanhar a evapotranspiração, porque muitas das vezes você coloca uma lâmina de irrigação aonde a evapotranspiração está mais alta. Então, a planta vai fazer o quê? Vai gastar. Se ela gasta mais e absorve menos, ela vai usar seu autodefesa para sobreviver. Então, tudo que é produzido, ela vai abortar. É por isso que, muitas das vezes, há a partenocapia, um manejo inadequado. A temperatura não vai deixar de existir, pessoal, que hoje em diante. O que é que a gente tem que fazer? Dar condição, capacidade e equilíbrio à planta para que a gente consiga boa floração, bom pegamento e bom desenvolvimento do embrião. Então, resumindo tudo isso que eu falei, uma boa capacidade de campo, a partir do momento que você fez ali a aplicação de paclobutazol, você ir mensurando essa irrigação, porque é um processo que a gente precisa, sim, de produção de etileno, mas a gente não pode levar muito a produção de etileno, porque se a planta começar a gastar a reserva dela a mais do que ela precisa gastar, quando chegar na hora que ela precisa da reserva para alimentar as flores e fruto, ela vai desidratar. E uma vez ela desidratando, esse fruto que vocês estão vendo aí, que a foto está um pouco pequena, quando você quebra ele, ele está preto. Outras vezes ele está marrom. Por quê? Devido à alta irradiação, alta degradação da água, e ele murcha e ele não consegue voltar mais. Então, a palma tem essa particularidade, temperaturas acima de 28 graus, ela já começa a ter problema patenocárpico. Então, para que não haja isso, precisamos dar à planta uma capacidade ideal no seu manejo de irrigação para suprir aquela necessidade de altas temperaturas e condicionar a planta a ter um equilíbrio. Joséilson, mesmo com a irrigação ideal, capacidade de campo, mesmo assim, a gente está tendo problema de patenocapia. Justamente. Por quê, Joséilson? Porque, devido à alta temperatura, a planta está fechando seu estômago mais cedo. E o que fazer? Uma das ferramentas que todos vocês já conhecem é a proteção. Que proteção é essa? Protetor. Só o protetor vai resolver? Não. Precisamos usar os aminoácidos, porque o protetor é uma camada de proteção para diminuir ou para receber essa infiltração solar
consequentemente, essa cor recebe essa infiltração, consequentemente, a folha diminui a temperatura recebida por ela, que quem primeiro recebe é o protetor, só que ela recebe de baixo o vapor que eu lhe disse a vocês. Aí onde entra os antiestresse. Entendeu? Os antiestressantes. Para a gente diminuir o estresse recebido do vapor do solo. Então, precisamos de quê também? De uma boa matéria orgânica para ter uma boa umidade. Temos uma boa umidade, diminui o vapor vindo do solo. Então, assim, é um conjunto de manejo e de atividades decorrida de uma forma correta. Irrigação, protetor, antiestressante, matéria orgânica, para que no fim de tudo isso a gente consiga ter uma boa formação de embrião. Pode passar. Que é justamente isso que eu estou falando para vocês, o manejo nutricional e hormonal. Mas, uma vez que a gente faça um bom manejo de irrigação e não faça um bom manejo nutricional e hormonal, ela vai ter perca também. Joséius, mas só com a irrigação resolve? Não resolve. O que é que pode acontecer? Se sua planta não tiver com desequilíbrio nutricional, se sua caixa estiver cheia e no momento da matéria orgânica que você colocou no solo, colocou alguns ácidos úmicos e fúlvicos que vai disponibilizar essa caixa que está lá no solo para a planta, vai salvar alguma coisa. Mas se pensando em altas produções, tem que ter um equilíbrio. Desde a irrigação, o protetor, o antiestressante, a nutrição e o uso de produtos hormonais. Vocês podem ver aquela floração lá atrás, ela está desidratada. Veja a diferença dessa flor agora, para vocês verem o que é o equilíbrio. Veja a tonalidade dessa folha e veja como a folha na floração, ela já diminuiu o seu poder de etileno. Como é que você percebe isso? Ela não está com a empinastia. O que é empinastia? Empinastia é quando você olha para essa folha e ela está parecendo um barquinho. Então, ali ela está com um processo de uma lâmina de irrigação a menos. Essa lâmina de irrigação a menos, ela vai começar a desidratar, ela começa a fechar a folha, e isso se dá o nome como empinastia. Esse é o nome que a gente aderiu no campo como empinastia, que é o processo para a gente entender isso em campo, como é que está o nosso equilíbrio de irrigação, que o correto é você cavar para ver a umidade, pegar o solo na mão, apertar para entender o que é úmido, seco, úmido, que aí a gente vai tendo alguns parâmetros que isso é conhecimento técnico em campo. Aí, como vocês podem verem, uma boa panícula, bem hidratada, consequentemente, uma boa frutificação. E vocês podem verem aí, ó, a quantidade de fruto e com a proteção do protetor. Para você ver o ganho que a gente tem. Pessoal, o tema partenocarbia, ele é um tema que a gente vai presenciar da agora para frente com frequência, principalmente nos períodos mais quentes. E não tem muito o que fazer se não for atender um bom manejo. Essa alta temperatura, ela não vai deixar de existir, como eu já falei. E aí você tem que se decorrer de manejo, e a principal ferramenta inicial é uma boa irrigação. A planta, ela necessita de 70% de água, e você já está dando
uma vida muito boa para ela, que é a sua sobrevivência. Para você produzir, aí você vai ter que se decorrer de manejo para atender a quantidade de quilo ou de produção por hectare. Se for de quilo, é planta. Se for de produção por hectare. E aí você vai começar a mensurar a quantidade de água exato, planta, e multiplicar pela quantidade de planta hectare. Porque hoje a gente tem vários espaçamentos. De 3 por 1 até a 10 por 10 a gente tem esses espaçamentos. E com isso a gente tem que entender a planta, ver a capacidade produtiva de cada um e com isso entender a quantidade de água necessária de acordo com a evapotranspiração do dia. Muitas das pessoas não têm uma estação, mas a gente tem ferramentas que nos auxiliam em campo, como a escavação. Então, assim, qual é a primeira palavra-chave para que a gente diminua a fruto patenocado? Uma boa irrigação. Segunda palavra que a gente, ou segunda opção que a gente tem após uma boa irrigação. Um bom protetor, bons antiestressantes, bom manejo hormonal e um bom manejo nutricional, com todos os elementos, tanto macro como micro. Tem que ser em quantidades ideais. Tem um rapaz aí que vai fazer a pergunta, pode fazer. Só um momento, desculpa interromper. Comigo, na moderação, quem está me ajudando hoje é a Bianca, aí ela que vai ficar nessa parte das perguntas e contribuições. Pode se apresentar, Bianca. Será que o áudio dela está com problema, Daiane? Está com problema? Oi, boa noite, pessoal. Licença. Olá, Bianca, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca. Por aqui, meu áudio está com problema e minha câmera também. Eu sou estudante de agronomia e vou auxiliar vocês na organização das perguntas feitas aqui no chat. Durante o encontro, estarei acompanhando as contribuições de vocês. Teve uma pessoa que levantou a mão. Sou eu? Eu levantei a mão faz um tempinho já. Se não tiver ninguém na frente, sou eu. Posso falar? Pode sim. Pronto. Primeiro, José Wilson, parabéns, porque eu estou percebendo um compartilhamento de experiências práticas que, de fato, identificam o problema e encontram soluções técnicas para ajudar a diminuir essa situação, né, a mitigar. E, diante disso, eu queria saber do que você tem visto em campo, nos manejos, inclusive, que você recomenda, como o mandicultor tem tratado o sistema radicular das plantas. Confesso que ainda é uma preocupação nossa perceber uma certa negligência do manejo de sistema radicular. Então, tudo isso que os consultores recomendam, ao meu ver, não vão funcionar adequadamente se não tiver um bom manejo de sistema radicular. O que é que você tem percebido em campo? Como é que isso tem acontecido? Obrigada. De fato, Ana Rita, uma das primeiras fundamentações é você ter um bom sistema radicular. Isso é fato. O que a gente tem percebido em campo, que o produtor ele só se preocupa mais quando chega o momento do florescimento da planta. Então, a gente, como consultores, vários consultores que tem no Vale, todos com bom conhecimento, o que é que acontece? O produtor, ele ainda é um pouco, vamos dizer assim,
não acredita. A palavra é essa. Mesmo a gente levando a informação que o certo é você fazer uma boa poda de formação, ter uma boa irrigação, fazer uma boa multiplicação de raiz, para que na hora do florescimento você não consiga, ou que você consiga ter uma boa produção. Mas ele só entende que o que importa é a flor. E muitas das vezes você tem um bom florescimento e o pegamento é ruim. Chega a perder 40%, 50%. Então, a manga, ela tem um potencial enorme. Quando a gente consegue áreas que o produtor atende esse manejo, principalmente em melhorar o sistema radicular, isso tem um ganho enorme. Mas por que a gente não consegue esse manejo radicular, Ana Rita? Por conta que a gente não tem boa irrigação. Se eu disser para você que 70% ou até mais 80% de todos os produtores, incluindo as grandes empresas que têm mais tecnologia, a gente ainda sofre muito com o manejo de irrigação. Você tem uma copa aí, vamos dizer que de 5, você não tem um bulbo molhado de 5, você tem um bulbo molhado de 4. Então, a gente já perde um metro de sistema radicular. Não sei se eu consegui responder bem. Sim, sim. Obrigada. Muito obrigada. Ah, uma outra coisa. O que é que você acha desses condicionadores de solo que têm surgido no mercado recentemente? A gente nota muita coisa, né, de condicionador de solo, o pessoal muito utilizando alguns, e eu ainda acho eles um pouco caros para inserir no manejo. Isso já tem sido usado na cultura da manga? A gente já vem usando muito esses condicionadores. Alguns produtores não usam por conta do valor, que nem você mencionou, mas usa a calda orgânica. Não é uma calda orgânica bem feita, porque às vezes deixa o relento, você não consegue fazer uma microbiota boa, não consegue ter uma boa multiplicação das bactérias. Mas esse condicionador, ele já é caro e se torna mais caro ainda quando o produtor entende que ele tem que ir para o campo e não dá condição a esse condicionador a funcionar no solo, que é justamente a má irrigação. Porque o condicionador de solo é uma solução do futuro. Por quê? Acho que todos vão concordar comigo, nossos solos são pobres em matéria orgânica. Então, quanto mais o solo pobre, empobrecido em matéria orgânica, nosso solo vai ser atacado por doenças fúngicas. É o que tem crescido muito no nossos pomares. São doenças, fusário, plasmodiploidia, justamente por conta de que nossos solos ficando mais pobre, devido a altas temperaturas, degradação da matéria orgânica e irrigação ruim. Aí chegou a ferramenta boa, que é o condicionador de solo para dar uma condição ambiente à planta melhor, só que às vezes você vai fazer uma aplicação de condicionador de solo, ele vai atuar só onde tem umidade. Então é importante o produtor entender que seja uma calda orgânica, seja um condicionador de solo, a gente precisa dar à planta a capacidade ideal, que é o quê? A umidade. Sobre a copa, eu sempre peço aos meus clientes que a gente tenha uma umidade superior pelo menos a meio metro da última ponta do ramo, para que a gente tenha raiz suficiente para alimentar toda a frutificação do pomar. José, licença. Tem algumas pessoas que levantaram a mão. Tem a Aristânia. Aristânia, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode deixar aberto para ela fazer a pergunta. Certo. Boa noite, pessoal. Estão me escutando agora? Boa noite. Boa Sim. noite. José Ilso, minha dúvida seria justamente isso que você começou a falar agora. Qual tipo de matéria orgânica a gente estaria usando para estar diminuindo as temperaturas embaixo da planta, embaixo da copa?
Aristane, veja bem, a matéria orgânica que a gente tem que estar utilizando é uma matéria orgânica que você tenha segurança, né? Assim, eu não posso estar aqui lhe dizendo, mas, por exemplo, se partir das leonarditas, né, matéria orgânica de uma origem segura, todas essas matérias orgânicas vai funcionar na planta, desde que seja de Porque origem segura. nos parreirais de uva costumam-se usar bagaço de cana, bagaço de coco, né? A gente, na manga, a gente já tem uma quantidade de matéria orgânica muito grande, que é da própria copa, né? Da Da folha, mangueira. aliás. E a gente costuma jogar no entrefilas, né? Por questão do fungo, para não deixar ali embaixo da planta exposto. Aí a minha pergunta seria justamente essa, né? Uma matéria orgânica assim robusta. Seria bagaço de cana, bagaço de coco? Você já tem feito algum trabalho nesse sentido? Ó, eu fiz em uma área com bagaço de coco. O bagaço de coco, ele demora um pouco a decompor, não é isso? Isso o resultado é de 6 a 1 ano. Entendeu? É bom? É, mas você só vai pensar em uma produção na safra seguinte. Para você melhorar a sua estrutura física do solo, e o ideal que a gente usa a matéria orgânica é melhorar a estrutura física do solo, né? Melhorar a estrutura. Quando você melhora a estrutura do solo, consequentemente, você tem um volume maior de raiz. E esse volume maior de raiz a gente tem que ter são as raízes terciárias. A manga, ela tem raiz pivotante, que isso aqui é a sua raiz principal, as secundárias, que já dá uma alimentação mais pouca, e depois a raiz terciária, que é a boca da planta. Então, assim, quando você começa a melhorar a estrutura do seu solo, primeiro você tem que entender como é que está a situação do seu solo. Se ele está realmente pobre de matéria orgânica, ou se ele está compactado. E aí, para você descompactar ele, ou você descompacta ele com... como é que dá o nome do arado? E aí você quebra as raízes, eu vou lembrar, ou então você faz o uso desses condicionadores de solo. No uso de condicionador de solo, como a Ana Rita falou, acho que a Ana Rita falou, eles são caros. Então, assim, para você ter o uso dele, tem que ser com frequência, semanalmente, entendeu? E aí, para isso, tem que ser volumes de calda alto. Por exemplo, eu tenho uma área, eu sou produtor arrendatário. Eu faço uso de 1.000 litros de calda orgânica semanalmente. Eu faço ali de pós-colheita até uma semana depois do PBZ. Depois do PBZ, eu tiro a calda orgânica, porque vou diminuir a lâmina de irrigação e, consequentemente, não vou poder mandar nada para a parte apical da planta. A partir do momento do botão floral, eu volto a utilizar a calda orgânica, com volume alto. Para quê? Para melhorar a estrutura do solo, para que a planta tenha um bom sistema radicular e a planta consiga ter uma boa absorção dos nutrientes que eu vou fazer a minha fertirrigação. Então, assim, primeiro você tem que entender como é que está seu solo. Se está muito compactado e você vê que o uso de condicionador vai ficar muito caro e você não tem a calda orgânica, tem que usar um subsolador. O rapaz até me ajudou aqui. Usar o subsolador, só que o subsolador vai quebrar a raiz. Então, esse manejo você tem que fazer na pós. Que é para dar tempo à planta recuperar o sistema radicular, para ela se formar novamente. Agora, com relação à questão da matéria orgânica, é excepcional o uso de todas essas ferramentas que você falou, tanto o bagaço de cana como o de coco, sabendo que ele vai ter uma longevidade maior para que a planta comece a ter proveitos dessa matéria, porque o solo vai precisar degradar essa matéria orgânica, porque ela não vai decomposta, ela não vai diluída, não é isso? Ela vai em cima ali, e para isso precisa de muita água, para que ela apodreça. Aí depois de bastante água que ele vai apodrecendo, os micro-organismos vão decompondo,
e isso vai se tornando útil para a planta. Tá ok, José Wilson. E quando você fala de antiestressantes, não foi isso que você falou? Isso, antiestressante, Pronto. Você falei. está se referindo a aminoácidos, é isso? São os aminoácidos, porque hoje tem uma cadeia bem grande de aminoácidos, aí você tem que saber o aminoácido para cada fase, né? Qual é o antiestressante que você vai fazer na fase de maturação de ramo, que não vai comprometer a planta a estimular uma brotação. Então, assim, são o uso de aminoácidos de acordo com cada fase, para você quebrar esse estresse oxidativo da planta e mantendo a planta em uma condição ideal para que na hora que ela floresça e após 30 dias do florescimento, você consiga ter um bom desenvolvimento do embrião, formação de semente e formação do fruto. Tá ok, José Wilson. Obrigado, valeu. Nada. Mais duas perguntas. Teve alguns comentários de Gaudêncio, comentários muito ricos de informação. Ele havia perguntado: vocês têm trabalhado no manejo de bloqueadores de efeito de estresse? Sim, a gente trabalha. Alguns produtores, outros não. O que é que acontece? Essas ferramentas novas que chegaram no mercado, que só tem a ganhar, o produtor ele não acredita porque ele não vê. Ele não vê como a gente vê o resultado no campo. Por exemplo, você faz o uso de um protetor, por exemplo. Aí você tem uma boa produção. Aconteceu com um cliente meu, viu? O ano passado, não, o ano atrasado, 2024, nós floramos manga palme 23 de outubro. Levei a ferramenta de protetor, ele fez, a gente conseguiu 40 toneladas por hectare produzindo no mês de outubro. Colheu em 2025. Quando foi em 2025, no mesmo período, a gente teve a mesma floração. Excelente. Aí eu falei do protetor, ele disse: eu não vi resultado. Por quê? Por que ele não viu resultado? Ele achou que aquilo foi normal. Aí ele tirou o protetor. A gente vai ter uma produção a menos entre 30% a 20% do ano passado. A gente vai ficar em torno aí de 25, 15%, vamos dizer assim, 25, 23 toneladas por hectare. Porque a planta, ela está sofrendo temperaturas todos os dias. E aí chega um momento que a planta gasta mais do que ela absorve. Quando o dia é bastante quente, a planta quase não absorve. E aí o que é que a gente tem que melhorar dentro do nosso manejo? Imagina aí você fazer uma fertirrigação 10 horas da manhã. Como é que está a situação do estômago da planta 10 horas da manhã, nos dias de hoje? Essa é uma pergunta que eu pergunto para vocês. Como seria uma planta receber uma fertirrigação 10 horas da manhã? Será que ela vai absorver pelo menos 50% dessa irrigação? Se a tendência da temperatura é aumentar até 3 horas da tarde, ela não vai receber nada. Quem vai sofrer essas consequências? A raiz. E se for uma quantidade de fertilizantes com alto teor de sais, queima as pontas das raízes. As raízes absorventes, elas param de funcionar. Por dois motivos. Alta concentração do produto, porque a planta não consegue absorver, porque ela está no seu autodefesa. E outra parte, queima pela quantidade de sais. Quando a gente faz uma aplicação de fertirrigação, a condutividade aumenta. Então, condutividade, pelo menos no meu conceito, acima de 1, na cultura da manga, já não é bom. 1 está ideal, ou 0,8, 0,7, é o que eu trabalho e eu vejo que a planta responde melhor. Se for numa cultura de ciclo anual, melão, melancia, dependendo da fase, vai ter uma condutividade maior um pouco. Eu já vi
melão produzindo, pelo menos no resultado de análise, com condutividade 3, 4. E é alto, não é? Mas por quê? Porque todo o balanço nutricional, fugindo um pouquinho do assunto, eles são os produtos mais nobres. Então, essa condutividade que está lá, de 3, 4, 2, é condição do solo, não é condição de solução. Eu vejo que é uma série de fatores para a gente melhorar a frutificação e o desenvolvimento de semente na floração. Então, parte do princípio da irrigação, mas se você não atender um equilíbrio, um manejo correto, você vai ter perca também. Certo. Tem mais duas perguntas. Tem a da Daiane. Existem algumas variedades que são mais sensíveis a esses estresses térmicos e partenocarpia? Não entendi. Existem algumas variedades que são mais sensíveis a esses estresses térmicos e Partenocarpia. Isso, desculpa. Bianca, veja bem. Eu imaginaria que hoje eu passei o dia pensando, eu digo, vai haver essa pergunta. Eu pensei que ia haver a pergunta diferente. Por que a quente e a quente a gente não vê esse fenômeno de partenocarpia? Se a gente observar, essas variedades, elas floram em clima menos quente. Por exemplo, a gente flora a manga quente maio, junho, julho, e às vezes até agosto, que a colheita vai ser ali no finalzinho de dezembro. A Kate também. A Kate, muitas das vezes tem gente que colhe ali, tem uma janela ali do final de março, abril, maio, junho, até junho, julho, agosto, ela deu dinheiro, porque as quentes estão se estendendo para as colheitas ser de novembro, e às vezes está indo até 10 de dezembro. Então, assim, a Kate, a gente ainda não percebeu, pelo menos eu, nas minhas áreas, não percebi essa partenocarpia. Mas se a gente observar, quando chega, agora como já teve algumas chuvas em alguns produtores, em algumas fazendas, da agora em diante, quando diminui a temperatura, até a palme ela frutifica melhor. Então, por que a palme levou a maior consequência de fruto partenocarpo? Porque a produção dela é feita, o florescimento dela é feito em setembro, outubro, novembro e dezembro. Se a gente observar esse ano, a gente teve um período frio, até outubro ainda, acho que até 15, 20 de outubro. Quem florou manga em setembro? Quem florou manga em setembro? E frutificou ali até o final de outubro, e ainda não teve essa grande dificuldade por conta da temperatura, mas quem já florou manga de outubro para frutificar em novembro e dezembro, já teve um pouquinho de dificuldade. Então, assim, aqui a gente vê no Vale hoje com o maior problema encontrado é a palme. Mas se você observar, como eu dou consultoria em ilhas, principalmente Ilha da Várzea, que são regiões onde tem bastante areia, na ilha de Aracapá, até as tome, temperaturas acima de 35 graus, elas já estão dando partenocarpia também. Porque a gente não tinha essas temperaturas, vamos dizer assim, há 4, 5 anos, 6 anos passados, de 35, acima de 35. A gente está tendo 35 hoje, nesse período, é realidade. Quando você vai para a sensação térmica, dá 40, 50. É por isso que a tome já está apresentando. Então, assim, dessas outras duas variedades, eu não posso lhe dizer com certeza, porque o florescimento não é nesse período de outubro, novembro e dezembro. O florescimento, muitas das vezes, já é de janeiro em diante. Muito interessante. Muito obrigada. Tem a última pergunta, que é do Jobson, no momento, a última pergunta,
Ele havia perguntado de um comentário de uma participante, que o senhor estava respondendo. Como adquirir esse aplicativo? Qual o aplicativo? Que o senhor havia dito, era respondendo uma dúvida de uma participante. Não, esse rapaz fez a pergunta sobre o aplicativo que outro participante tinha comentado no chat. O Manuel que comentou o aplicativo. Certo. Então, pode continuar. Não há mais nenhuma pergunta. O Kaique levantou a mão, ele ainda está com a mão levantada? Ele retirou. Pode encerrar, pessoal. A dúvida que eu tinha já foi sanada. Certo. Ok, então, Pessoal, alguma dúvida? Podemos. Há mais alguma dúvida, pessoal? Manuel levantou a mão. Manuel Matias de Alencar. Boa noite. Boa noite. Olha, sobre isso que perguntaram aí, a questão do aplicativo, esse aplicativo é um trabalho que a gente, ao longo de um pouco mais de 30 anos de campo, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, porque fazer feijão com arroz é fácil, não é? Agora, se Exatamente. você uma dona de casa, é para fazer ainda é todo mundo que faz. Já começou a mudar a conversa. Então, eu consegui montar um material, hoje eu estou em Excel, que eu consigo fazer um trabalho eficiente para um manejo de irrigação dentro do que se pede as técnicas mais avançadas de manejo, junto com a CTO, o cálculo da avaliação do sistema de irrigação e a necessidade da planta, considerando cada fase, né? E aí, o que acontece? Para desenvolver em Excel, eu consigo sem problema. Excel até que a gente dá um jeito de dominar. Mas para desenvolver um aplicativo, tem uma empresa do Rio Grande do Norte que ele está desenvolvendo esse aplicativo para mim. Eu acredito que até maio a gente vai estar com ele disponível no mercado. Aí, quando eu tiver, a gente vai fazer divulgações também e quem tiver interesse, a gente vai conseguir trabalhar. Que ele vai me dar digamos, vai me dar um cálculo diário. Quando você joga as suas informações da propriedade e tudo, ele vai dar o cálculo diário da lama e a questão da AT0, ele já vai buscar automaticamente na estação meteorológica mais próxima. Você não vai ter que se preocupar com nada, ele vai dar tudo mastigadinho diariamente para você atualizar e você irrigar. Não é nada fácil, irrigar não é não. Era só esse comentário, viu, para a gente tentar contribuir. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? José Wilson, dá continuidade? Bem, pessoal, parece que não tem mais dúvida. Falar alguma coisa, Daiane? Se você quiser falar alguma coisa. Daiane, desculpa, se alguém não tiver pergunta, eu gostaria de fazer. Sim, professora, pode fazer. Pode fazer, professora, pergunta. Ok. Josailson, eu teve um trecho que eu estava escutando, mas eu não pude me concentrar muito. Talvez você tenha falado, mas de qualquer maneira eu gostaria de perguntar. As perspectivas para esses próximos meses, o ano está só começando, primeiro e segundo semestre, de que maneira você tem percebido tudo isso impactando o mercado? Porque me parece que está alterando o perfil de produtividade, né? Então, a gente imagina que quem está fazendo uma produção melhor
também vai conseguir alcançar preços melhores, vai conseguir garantir melhor mercado. Você acredita que essa tendência continua no decorrer do ano? Ou, de fato, o produtor já está conseguindo fazer um manejo melhor para... Eita, aqui não vai passar, não. Obrigada. Para poder se manter no mercado com essa variedade, principalmente, Palmer. Qual o seu ponto de vista nesse sentido? Obrigada. O microfone está desligado, José. José, o áudio está desligado. Ana Rita, veja, se falando da variedade Palmer, é uma variedade que mais tem crescido do São Francisco em plantios, até porque os valores produtivos, mesmo com o afetamento de fruto patenocar, é grande. É uma variedade de uma boa aceitação nos dois mercados, é uma variedade de pouco aborto, e muitas das vezes a panícula, ela frutifica aí com vários frutos, e mesmo com a quantidade de fruto patenocarpo nessa panícula, a gente tem média de 1 a 2 frutos por panícula. Dependendo da massa foliar que cada planta tenha, se atingir aí, dependendo do espaçamento, 1,5 fruto de média, você já tem uma produção entre 30 toneladas. E a Palmer tem sido a variedade, entre as 4 variedades mais vendida no Vale do São Francisco, Palmer, Tommy, Kent e Kate, onde teve um maior preço no ano. Ela tem uma constância maior de equilíbrio, de balança comercial, maior do que as outras 3 variedades. Então, com isso, o produtor acredita, principalmente o produtor que tem acima de 5 hectares, quando ele tem uma grande perca no seu primeiro hectare, ele já procura solução, porque é a cultura, é a variedade que mais lhe dá rentabilidade. Então, assim, eu só vejo como melhoria para os próximos meses e para os meses subsequentes a julho, vamos dizer assim, uma tendência da procura de profissionais para ajudá-lo. Então, assim, a variedade Palmer, a tendência é de uma boa crescente. Eu não sei se era bem isso. Era sim. Eu confesso que a minha dúvida era exatamente mais em torno da Palmer. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta também sobre a questão de valores da manga Palmer. Como é que está a tendência no mercado no momento agora de crescimento? Como é que está isso, José? É Endio, o nome pronuncia? Endio? Isso, Edio. Edio. Veja bem, Edio. A variedade Palmer, ela está numa crescente. Nós estamos na semana 7, semana 6, semana 5. A semana 5, ela teve uma boa valorização. Na semana 6, ela estabilizou, tanto os dois mercados, tanto o mercado de exportação quanto o mercado interno. O mercado de exportação está mais em ascensão, porque ele não depende de carnaval. E já o mercado interno estabilizou, R$ 2,80, R$ 2,70, até R$ 3,00 eu já vi falar hoje, o preço quilo. O mercado de exportação, ele tem variado. Hoje eu já ouvi falar em 3, 4 preços diferentes. Eu tenho um cliente que colheu de R$ 3,30, tem um cliente que colheu de R$ 3,40, e tem um cliente que recebeu proposta de R$ 3,60, e tenho visto
falar até em 3,80, mas eu não sei quem colheu nesse preço. Então, e agora à noite, antes de vir aqui para esse bate-papo com vocês, discorrer aqui um pouco do nosso bate-papo, várias pessoas ligando para saber se meus clientes estavam com fruta para colher agora. Então, assim, deve ter havido uma movimentação no final da tarde de hoje. Mas os preços são esses. De R$ 3,30 a R$ 3,60 é realidade. Quando se tem empresa com certificação, aí tem um preço melhor. Talvez chegue a R$ 3,80 a R$ 4. Mas muitos produtores, eles não são certificados, e precisa certificar para que você tenha um preço maior ou melhor, porque o custo produtivo hoje ele é alto justamente pelas condições climáticas que estão exigindo para que você tenha, vamos dizer assim, mais o uso de ferramentas. Se tem mais o uso de ferramenta, você vai ter um custo maior. Se você não usar dessas ferramentas, provavelmente você não vai conseguir ter uma boa produção. Certo, muito obrigado pela resposta, porque assim, eu também sou produtor e acompanho 30 produtores pelo Senar aqui na região de Érico Cardoso, e aí isso vai me ajudar muito também a passar essa informação para os produtores, que eles ficam um pouco perdidos nessa questão dos valores dos mercados internos que está ocorrendo no momento. Muito obrigado, Luiz. Por nada, Andy. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de agradecer a você, José Wilson, e parabenizar você também pela rica apresentação. Nós do GISP agradecemos muito pela sua disponibilidade, e eu também agradeço muito a você. E eu agradeço muito a você pela segunda vez. Bom, antes de encerrar, eu não sei se eu estou com minha câmera aberta, não estou conseguindo ver, mas eu quero dizer, José Wilson, que prepare um tempo na sua agenda, no decorrer do ano, para conversar conosco em outro momento sobre indução floral, que é um tema importante, requerido, inclusive, né, pelos estudiosos de fisiologia, e eu tenho certeza que você também vai poder contribuir muito com esse tema, assim como foi hoje, e eu aproveito, então, com esse tempo que as meninas me cederam agora para encerrar, agradecer em nome do IFE Sertão, em nome do GISP, pela excelente preleção, por nos trazer esse tema tão desafiador e que tanto exige conhecimento técnico para que o produtor trabalhe bem o seu pomar. Então, eu agradeço e desejo que você tenha um excelente feriado nesses dias e dizer que estamos à disposição para, inclusive, conduzir alguma atividade em parceria com você, no sentido de aprender mais ainda sobre esse tema. Obrigada. E também quero agradecer às duas meninas que procederam à moderação no dia de hoje. Por nada, professora. E é isso, Wilson. Foi uma rica apresentação, foi muito bom ouvir você, ouvir de uma pessoa que realmente vive a prática, né, e trouxe essa visão tão prática e real para a gente. Então, meu muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo e trazido esse tema tão importante para a área da agricultura. Bem, pessoal, primeiramente agradecer a Dayana, a professora Rita, e a todo o pessoal que faz o grupo GISP, que isso é muito importante para o Vale, porque a cada dia que a gente se aprofunda em pesquisas que traz resultados, e são resultados do campo, não é pesquisa que praticamente saiu da escola. Então, são vivências que você tem a teoria, ou tem a teoria e junta a prática, e junto vai buscar soluções e levar ao produtor. Então, isso é fantástico, parabéns. E eu deixei uma mensagem aqui, para vocês entenderem. No campo, as plantas nos sinalizam a todo momento, porém, nem tudo é entendido de uma forma correta, mas a planta sinaliza a todo momento, pessoal.
todo momento a planta sinaliza. O que é que a gente tem que aprender para entender o momento que a planta sinaliza? Entender o momento que ela está viva. O que é que eu digo o momento que ela está viva? É o momento que ela sai da fadiga, que é aquela temperatura que ela não suporta, para começar a sinalizar para quem está ali ao seu lado o que é que ela precisa. Então, assim, eu gosto muito de ir ao campo de manhãzinha, bem de manhã, que a planta está bem viva, você entende o que é que ela precisa, e no final da tarde, que ela volta a dizer, eu preciso. Então, assim, toda planta sinaliza para a gente. É só a gente conversar com ela. Então, meu muito obrigado, estou à disposição. Então, de parabéns pelo o grupo e a professora Ana Rita, que está à frente aí, está de parabéns com essa turma, e essa turma também de parabéns, porque todos abraçaram a ideia. Que maravilha. Eu acho que a gente passa agora para a Semana do Carnaval cheio de coisas para pensar, né? Então, mais uma vez, obrigada, José Ilson. Muito obrigada, Daiane e Bianca. E eu tenho certeza que teremos outras oportunidades com o José Ilson. E olhe, você jogou o pó de ouro agora, a gente vai lhe incomodar várias vezes, viu? Tudo bem. Obrigada. Até breve. Até A gente faz uma postagem em comentário lá no grupo do WhatsApp. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer essa postagem. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.